Olá, minhas amigas do YouTube, como vocês estão? Espero que estejam todas bem, que estejam bordando bastante para ajudar a passar o tempo. Hoje eu trouxe essa bainha aberta, a bainha aberta número 4. É uma bainha que eu não tinha no meu mostruário e eu queria treinar. Então, para mim, é novidade também, estou aprendendo também, tá bom? Então, vamos ver como foi feita. Eu estou trabalhando com etamine micro, então eu desfiei 21 fios, mede aproximadamente no meu tecido 3,3 centímetros. Então, se você está trabalhando com outro material que não seja o mesmo que o meu, baseie-se nessa medida de 3,0 centímetros. Aí você fica sabendo quantos fios você tem que desfiar, porque isso vai depender da trama do tecido. Então, depois que eu desfiei, eu prendi os fios lá atrás, né, para segurança, e aí eu fiz o ponto caseado nas duas laterais e fiz o ponto quadrado na parte superior e na parte inferior, juntando duas colunas cada vez. Então, vamos começar a nossa bainha. Eu já comecei, porque eu estava assim meia receosa de começar essa bainha. Eu já sabia fazer o ponto cordonê, já fiz em outros motivos, só que fazia o cordonê até o fim, não até o meio. E eu estava assim preocupada, será que vai ficar igual, será que não vai? Então resolvi treinar um pouquinho. Mas a gente tem que prestar atenção em uma coisa nessa bainha antes de começar. Nós temos que dividir esse espaço em 3 partes. Uma parte aqui, outra parte que nós vamos bordar no meio com o fio, com o ponto cordonê, e outra parte aqui. Eu desfiei 21 fios, deu aproximadamente 3,3 centímetros. Estou trabalhando com o etamine micro. Então eu vou dar uma viradinha no meu trabalho. O que eu vou fazer agora é como se fosse o começo, não tem diferença. Faz de conta que eu vou fazer essa daqui. Vou virar. Então eu dei os 2 nozinhos para começar, juntando essas duas. E comecei a enrolar ou fazer o ponto cordonê. Então, olha, se eu for pôr a linha para cá, eu vou desmanchar o nozinho. Então, eu tenho que puxar o nozinho para cá e fazer o enrolado ou o ponto cordonê para lá, tá bom? Para ficar melhor. Então, a primeira, eu puxo bem e chego bem perto aqui dos nozinhos, que é para não ficar aparecendo a parte de baixo. Eu estou trabalhando com uma linha colorida. Se você trabalha com uma linha da mesma cor do tecido, vai ter menos trabalho. Aqui a preocupação é esconder a parte de baixo. Então eu vou enrolando, vou contando quantas vezes eu estou enrolando, que é para quando chegar ali no local de parar, eu saber que já deu o tanto, tá? Então eu vou ficar um pouquinho quieta agora. Eu já tenho 9. Vou dar uma ajeitadinha, porque eu tô achando que tá ficando mais espaçado do que estava ficando. 10. Olha, no meu trabalho deu 13. Deu 13, eu deixo bem juntinho, puxo o fio aqui pra frente e vou dar o nozinho. O nozinho eu entro com a agulha aqui e vou sair com a agulha aqui no meio. Ou se preferirem, dar a laçadinha na agulha aqui, ó. Mas eu tô segurando o fio para ele não desmanchar, para ele não ficar frouxo ali o nó.
Agora eu solto, puxo e vou dar mais um nó da mesma forma. Puxo bem. Agora eu vou colocar a agulha pro lado de lá, que é para começar a enrolar novamente. Puxo bem, chego perto e vou enrolando de novo. No meu caso, eu estou enrolando 13 vezes. Estou trabalhando com a linha perlê, não é uma linha grossa, então vai depender de que linha vocês estão usando, que tecido que estão usando, essas voltas aqui do ponto cordonê. Eu esqueci de contar, mas não tem problema. Eu vou chegar ali perto, mais ou menos, e vejo se tá na altura certa. Acho que cheguei na altura, puxo o meu fio para frente, em minha direção, e vou dar o outro nozinho. Dessa forma. Puxo bem. E dou outro nozinho. Agora eu passo a minha linha para trás, porque se eu for pela frente, o nozinho desmancha. Puxo e começo a enrolar de novo. E é só isso, gente. Eu vou trabalhando com 2, eu vou enrolando com 2. Quando chegar aqui na altura, eu faço o nozinho com 4. Volto com 2, quando chegar aqui embaixo, eu vou falar daqui. Vou enrolando com 2, vou descendo, enrolando com 2. Quando chegar aqui, junto 4. Vou com 2, chegou aqui, junto 4, mas eu deixo 2 e vou só com 2. E assim vai indo até o fim, tá bom? Eu já cheguei ao fim da minha amostrinha e antes de continuar, eu quero comentar uma coisa. Vocês se lembram no vídeo anterior que eu falei que a gente tem que perceber quantas colunas foram necessárias para não sobrar, não faltar? Pois é, nessa amostra aqui, a foto que eu vi não tinha fim, não tinha começo, não tinha nada. Então, eu me atrapalhei aqui. Então, olha, vou mostrar o que aconteceu e que, quando eu for fazer definitivo, não vou deixar acontecer. Quando chegou aqui no fim, eu deveria ter 4 e eu só tenho 3. E quando eu desci, eu deveria descer com 2 e eu só tenho 1. Então, olha, aqui começou com 2 e vai terminar com 2, tá? Ou poderia ter terminado com 2 aqui, tá bom? Então, quando for calcular um trabalho para ver se ele vai ficar certinho, eu vou ter que fazer o seguinte, igual faz nos pontos de tricô. Eu vou esquecer esse aqui e vou olhar, ó, múltiplos de 4, até aqui tá de 4 em 4, mais 2. Então, as colunas têm que ser múltiplas de 4, os amarradinhos múltiplos de 4 colunas, mais 2 colunas que é para o fim. Se eu fizer isso, aqui começa com 2, termina com 4. Aqui começa com 4 e termina com 2. Eu estou aqui no avesso do trabalho e vou mostrar para vocês como é que eu começo o trabalhinho com o ponto cerzido. Primeira coisa, eu coloco a linha aqui por entre esses pontos do ponto ajur. Paro aqui na primeira coluna, na direção da primeira coluna. Vou ao centro e só dou direção ao fio, ó. Não precisa se preocupar em fazer com mais segurança, porque não vai precisar, porque depois a gente pode até cortar esse fio, depois eu falo por quê. Então eu vou virar, virei, vou vir aqui pra frente com a linha e vou começar. Coloco o dedo embaixo para dar firmeza e vou começar o trabalho daquele trabalhinho de por cima, por baixo, por cima, por baixo. Esse trabalhinho de por cima, por baixo, ele tem um nome, chama-se ponto cerzido. Então, eu vou virar assim, que fica melhor para mim, tá? Eu gosto mais de trabalhar nessa posição. Esse fio de baixo vai ser escondido. Então, eu terminei embaixo, vou começar em cima agora. Por baixo, por cima. E vou empurrando
para chegar mais próximo lá. Se a gente está trabalhando com um fio da mesma cor do tecido, não tem tanta preocupação que não vai ficar aparecendo. Mas se a gente está trabalhando com um fio colorido, tem que tomar cuidado. Olha, está aparecendo ainda, tem que empurrar mais. Vamos ver se vai. Foi. Então agora eu vou continuando. Por isso que todo mundo que trabalha com bainha aberta recomenda que seja feito com o fio da mesma cor. Eu gosto de fazer ela colorida, mas é mais trabalhoso mesmo. Então vou indo por baixo, por cima, continuo empurrando para não ficar aparecendo os fiozinhos. Então vai fazendo esse ponto cerzido até embaixo. Eu estou tendo que fazer em 2 etapas aqui porque eu não posso mexer muito o bastidor. Então, mas dá para fazer de uma vez só. E já vai empurrando. Estou trabalhando com a linha perlê. Não é uma agulha, não é uma linha grossa, né? Uma linha fina. Agulha também fina, que ajuda nos remates. Não deixa nenhum fiozinho pelo meio. Se pegar um fiozinho que fique, vai aparecer. Então a gente toma bastante cuidado para não deixar nada para trás. E esse fio aqui, que foi do começo, ele vai sendo escondido na própria coluna. Depois eu vou ver se eu consigo fazer mais rápido para ir até o final, para mostrar como arremata. Olha, terminei por baixo, começo por cima. Isso aí já não é segredo mais, né? Última vez. E vou pro avesso. Olha, cheguei aqui no avesso, aquele fio do começo, eu posso eliminar ele, só que ele grudou no outro. Então, eu tenho que soltar ele. Soltei. Então, eu vou arrematar o que veio lá da frente agora, tá? Esse aqui é o que veio lá da frente, do direito do trabalho. Eu coloco ele, passo ele aqui pelos fiozinhos. E pronto. Não puxa muito, que senão você vai puxar a coluna inteira. Agora, esse que foi feito primeiro, não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. Ele estava aqui, esse aqui é o arremate de outro. Ele estava aqui, eu soltei, então eu já pego e posso cortar ele aqui, rentinho, com cuidado, né, para não cortar o que não deve. Corto aqui, pronto. Fica arrematadinho que nem os outros, olha. Tá bom? Eu vou voltar e vou fazer os que estão faltando e depois a gente volta aqui. Aqui estou mostrando a bainha número 4 pronta. Para mim foi muito bom ter feito essa bainha no mostruário, porque, como eu disse no começo, eu não tinha experiência com o ponto cordonê no centro de alguma bainha. Então, para mim foi bom e importante que foi no mostruário, porque o que tiver que dar errado, vai dar errado no mostruário, não na peça que a gente vai fazer, na peça definitiva, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários
ou então deixa a mensagem na minha página Amiga das Linhas lá no Facebook, que dentro do possível que eu puder ajudar, eu vou responder, eu vou ajudar, tá bom? Um bom trabalho para vocês, uma boa semana, beijo para todas vocês.